Graça e paz, igreja. Abra a palavra em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo inteiro, amém? Fala para o seu irmão assim, abra seus ouvidos, meu irmão. Presta atenção. Deus quer falar com você. Amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baala de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constritou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava ali cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda de Davi que lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um cacho de passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a meu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Feche seus olhos por um minuto. Pai querido e amado, nós estamos diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
E a nossa oração no nome de Jesus nessa manhã é que ela venha revelar através do teu Espírito ao nosso espírito a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Governa, Senhor, sobre as nossas almas nessa manhã. Governa, Senhor, sobre este lugar nessa manhã e traz, Senhor, o entendimento que os céus deseja para nós neste dia, no nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer confusão, para tirar, Senhor, a tua palavra do centro da nossa visão e da nossa mente, que vem para roubar a semente, Senhor, que o Senhor está lançando aos nossos corações, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A arca da aliança, a arca de Deus, ela representava a presença de Deus, amém? E hoje a presença de Deus está onde? Aonde? Aqui. Então existe uma arca aqui, amém? Existe uma arca aqui? Então guarda aí, amém? Essa passagem, né? Acredito que pelo menos os crentes, que se dizem crentes, conhecem ela, né? Uma palavra forte. E eu quis ler todo o capítulo, porque o Senhor falou ao meu coração em toda ela. E a gente, nessa manhã, nós vamos tirar algumas lições dessa palavra para as nossas vidas. Amém? E a primeira lição que nós vamos tirar para nós dessa palavra é: a presença exige um padrão para ser carregada, ainda que a intenção do coração seja boa. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um homem, né, que a própria palavra diz, segundo o coração de Deus. Nós vemos ele um adorador por excelência. Existe no coração de Davi um desejo pela presença. A adoração a Deus para aquele homem era um estilo de vida. E quando ele decide trazer a Arca da Aliança, o coração dele continua o mesmo, deste verdadeiro adorador. Mas quando nós olhamos o contexto, e ao chegar ali, quando os bois eles dão uma derrapada e Uzá coloca a mão, ele morre, aquilo ali é algo que não estava no script do coração de Davi, porque a intenção dele era uma intenção boa. A intenção dele era verdadeiramente o desejo de ter a presença de Deus. E a prova disso é que lá no versículo 9, olha o que diz. Quando o Senhor mata Uzá por tocar na arca, lá no versículo 9, olha o que a palavra diz, olha. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi, ele não teme pela morte de Uzá, ele não teme pelo escândalo, ele não teme por aquilo que as pessoas iam pensar acerca daquilo que tinha acontecido. O temor do coração de Davi é assim: e agora, será que eu não vou conseguir trazer a presença? Será que é por causa deste acontecimento o Senhor não permitirá que a Arca da Aliança se adentre na cidade de Davi? Então naquele momento ele teme por não ter a presença. Mas queridos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que embora muitas vezes a intenção do nosso coração seja a intenção correta e a intenção boa, ela não pode justificar a forma com que nós estamos carregando a presença. Porque para carregar a presença existem princípios que precisam ser cumpridos.
E o que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus de princípios. Logo, se eu cumpro esses princípios, então eu também expresso a Ele o amor a qual eu tenho por Ele. Porque a expressão do amor também é um ato de obediência. Davi, ele escolhe carregar a presença de Deus aos lombos de carros de bois. Mas não era isso que os princípios de Deus falavam para o carregar da presença. Então, amados, não adianta eu ter uma boa intenção do meu coração, se eu não estiver disposta a pagar um preço de cumprimento de princípios para carregar a arca. Porque a arca está aqui. Qual é esse preço? Qual é o preço que eu preciso pagar para carregar a presença hoje? A qual eu sou o templo do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser santo. O preço é a santificação. Não adianta eu ter a boa intenção do coração. Eu preciso estar santificado, purificado. Eu preciso estar debaixo dos cumprimentos dos princípios de Deus. Para quê? Para que não venha acontecer como aconteceu. Olha só, lá em 1 Crônicas 15:13 diz assim, porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Quando Davi ele vai pela segunda vez buscar a arca, é disso que ele está falando ali para o povo. Nós vamos agora buscar da forma correta. Por quê? Porque a primeira vez houve morte. A primeira vez houve escândalo. A primeira vez houve sofrimento. A primeira vez houve... A primeira vez houve a forma com que todos achavam que ia acontecer. Olha que interessante. A palavra diz assim, que eles fizeram tudo certo. Ele convocou o povo invocou o nome do Senhor. Eles iam com cânticos, com harpas, com símbolos, com tudo certinho. Eles iam fazendo e carregando a presença. Olha para o seu irmão e fala assim, detalhe, matou Uzá. Você está entendendo, queridos? Um detalhe, matou Uzá. Ai, pastora, mas eu faço tudo correto. Deus conhece a intenção do meu coração. Exatamente. Ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece mais a intenção do seu coração do que você mesmo. Ele conhece mais, queridos, do que nós conhecemos. E é por isso que Ele sabe que você precisa cumprir os princípios, porque senão você se perde. Os princípios do Senhor, eles são para nos proteger. Eles são para nos livrar. Eles são para nos tornar invisíveis aos olhos do inimigo. É para isso que os princípios do Senhor servem. Então, amados, não importa qual é a intenção do seu coração. Existe um manual de instrução chamada Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Palavra viva, Palavra eficaz, que não está aqui para ficar aberto na sua estante, no Salmo 91, como um amuleto para proteger e livrar você de todo mal. É preciso que haja sabedoria, é preciso que haja conhecimento, e é preciso que haja prática com temor dela. Para que verdadeiramente você consiga atrair a presença de Deus da forma que vai fazer efeito na tua vida. Da forma que vai movimentar o teu coração e da forma que vai trazer um resultado. Não basta nós irmos para a igreja.
Nós precisamos ser a igreja. Não basta, queridos, eu ter um discurso lindo e maravilhoso. As minhas atitudes, elas precisam condizer com o meu discurso, para que aquilo que eu estou declarando se torne verdade na vida das pessoas. A segunda lição que eu aprendo é que não existe presença sem sacrifício. Não existe presença sem sacrifício. Queridos, e Deus me falou algo aqui que é muito profundo. O que é sacrifício para você? Pensa aí. O que é sacrifício? Porque ali, nesse contexto, quando Davi ele coloca a arca nos carros de boi, ele está ali de olho na facilidade. Vai ser mais fácil assim. Não vamos ter esforço. E a arca vai chegar. Mas o que ele se esqueceu é que, além de ter um princípio, também existia um preço para ser pago. E o evangelho, ele não é um evangelho de facilidade. Eu falo sempre assim para minha mãe, que a minha mãe agora ela está numa fase amarga da vida. Ela reclama de tudo. Os passarinhos, né, Cida, perdeu a cor? A Cidinha fala assim que os passarinhos têm hora na vida que perde a cor. E eu falo assim para ela, mãe, a vida não é um morango. É difícil viver. Se a gente parar aqui para se lamentar, meu Deus, esse dia vai ser pouco para a gente escutar os lamentos de todos. Não é? A vida não é um morango. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê Ele como o abençoador que vai resolver todos os nossos problemas. E a gente precisa continuar vivendo. Porque o que Jesus ele nos deixa como lição é uma cruz. Jesus ele nos deixou uma cruz. Ele carregou a sua cruz. Ele passou por uma via dolorosa. Olha para o seu irmão e fala assim: você acha que você é a última bolacha do pacote? Você acha que você não vai carregar a sua cruz? Porque ele não fala assim, para os soldados: põe uma rodinha aí que está pesada. Ele passa pela via dolorosa. Ele leva a sua cruz. E ele morre uma morte em obediência, sofrida por nós. E o que então? Por que então a gente acha que vai ser diferente conosco, queridos? Mas a grande questão aqui é que Davi entende que não é apenas atrair a presença, mas ela precisa ser atraída com algo que nos custe. E ele fala assim: olha, nós vamos voltar lá, nós vamos buscar a arca, se santifiquem, os levitas vão carregar, eu também vou me vestir tal qual, né? A palavra diz que ele se veste com roupa de levita. E a cada 6 passos, queridos, 6 passos, ele sacrificava. E aqui o Senhor falou algo para mim muito profundo. Ele disse assim,
Não confunda sacrifício com sofrimento. Sabe por quê? Porque tem muita gente deixando de sacrificar a Deus porque está sofrendo. E acha que o seu sofrimento é um sacrifício. E eu vou dar um exemplo para você entender. O meu marido não gosta que eu vou na igreja, mas eu vou mesmo assim. Isso não é sacrifício. É sofrimento. Eu estou doente. Eu estou enferma, mas eu vou na igreja. Isso não é sacrifício. Isso é sofrimento. Sacrifício é você entregar. É você dar aquilo que você tem. Isso é sacrifício. É esse que atrai a presença de Deus. Não é o seu sofrimento. E nós estamos, queridos, perdidos. Nós estamos perdidos nos sofrimentos da nossa alma. Meu Deus, nos perdoa por isso. Nós estamos perdidos. Achando que estamos entregando sacrifícios a Deus, que Ele não está recebendo. Deus não está recebendo. Ele está contigo. Ele está contigo. O Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai nos entender como ninguém. Ele vai nos acolher como ninguém. Ele está disposto a nos socorrer. Ele está disposto a mudar a história da nossa vida. Ele está disposto, queridos, a transformar o nosso ser. Mas nós não podemos nos enganar daquilo que nós estamos entregando como sacrifício sem ser sacrifício. Porque o que vai atrair a presença de Deus é o que nós vamos sacrificar no Senhor. Eu escuto pessoas falando assim, que a igreja parece uma empresa. Tem que dar satisfação no dia que não vai. Tem que servir doente. Gente, infelizmente esse tipo de pensamento não entendeu quem é o Senhor. Quando o meu serviço se tornar uma obrigação ou um lazer, então eu não sei quem é o Senhor. Por que eu sirvo? Porque eu o amo. Porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo porque eu entendo que eu estou cooperando para o reino dos céus funcionar. E aqueles que ainda não conhecem Jesus passam a conhecer. Esse é o único objetivo. Não é por causa de uma organização ministerial, queridos. Quando eu entendo isso, o meu serviço já não está mais condicionado às minhas condições ou frustrações. O meu serviço já está condicionado a amar a Ele sobre todas as coisas. Todas as coisas. Queridos, é sobre todas as coisas. Eu vejo pessoas deixando de servir por causa de filhos. Eu vejo pessoas deixando de servir por causa de trabalho. Eu vejo pessoas deixando de servir por causa de decepções. Eu vejo pessoas deixando de servir por qualquer coisa. Mas aí eu te pergunto, aonde está o Senhor na sua vida? Aonde está o Senhor na sua vida, meu irmão? Porque um dia, você se apresentará diante do Senhor.
Você mostrará as suas mãos. E elas terão o quê? Elas estarão vazias. Como você vai olhar para Ele e ter coragem de apresentar as suas mãos vazias, meu irmão? Porque Ele derramou óleo, Ele preparou o caminho, Ele te sustentou, Ele te capacitou, Ele abriu porta com porta, Ele te livrou, Ele te curou. Tudo para você permanecer, meu irmão. E como você vai ter coragem de apresentar as suas mãos vazias? Sacrifício é entrega, é honra. E é dar aquilo que você tem em amor a Deus. Sabe, queridos, tem muitos talentos enterrados. Muitos talentos enterrados. Que um dia você vai ter que dar conta. E enquanto nós estamos aqui na caminhada, Davi, ele volta por cima dos seus passos e ele faz de novo. Mas ele faz da forma correta. Enquanto nós estamos aqui ainda, faz assim, Enquanto tem fôlego de vida, tem esperança de mudança. Tem transformação e tem recomeço. Mas tem um dia, amado. Tem um dia, haverá um dia que acabou. E a terceira lição que eu aprendo dessa palavra é que a presença de Deus, ela exige um padrão para ser carregada, mas não para abençoar. Quando Uzá morre e Davi, ele decide não levar a arca para a cidade, ele deixa a arca em um lugar. Nós vimos aqui, é a casa de Obed-edom. A palavra diz assim, que a arca fica ali por 3 meses naquela casa. E o Senhor, Ele abençoa tudo que Obed-edom tinha. Abençoa ele e tudo quanto ele tinha. Mas se nós pararmos para pensar, neste contexto, a arca ela precisava ser carregada por levitas. Ela tinha uma formalidade para ser carregada. Mas quando nós olhamos para Obed-edom, ele é um estrangeiro. Ele não é de uma linhagem levítica. Isso faz eu entender que o Senhor, Ele não tem padrões para abençoar. Sabe aquela barganha que eu faço com Ele? Isso não existe. Porque Ele é um Deus que Ele faz da forma que Ele quer, Ele faz quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz no tempo que Ele quer. E eu tenho 2 caminhos que eu posso seguir. Eu posso tentar entender Deus, ou eu posso viver Deus.
Porque se eu tentar entender, eu vou passar a minha vida questionando. Eu vou passar a minha vida me comparando. Nossa, mas o Senhor fez na vida da Priscila. Por que o Senhor não fez na minha? Nossa, Senhor, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Eu posso tentar entender, mas eu também posso viver. Mas uma coisa que precisa acontecer é aquilo que as pessoas estão vendo tem que condizer com a bênção que eu estou recebendo. Quando a arca fica na casa de Obed-edom, e o Senhor começa a abençoar ele, a fama daquele lugar corre e chega lá nos ouvidos de Davi. E eles falam assim, Rei Davi, Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Queridos, quando existe a presença, algo é perceptível na sua vida. Quando existe a presença, aqueles que não enxergavam passam a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, quando ele vê ali que o Senhor abençoa Obed-edom, eu acho que certamente essa manifestação de glória do Senhor, né, aquece e dá um combustível ali para Davi. E fala assim, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua abençoando. Mesmo diante do meu erro de não entender como eu tinha que carregar a presença, a estrutura dele, o ser dele, a natureza dele não mudou. A estrutura de Deus, ela não vai mudar, queridos. Ela não vai mudar por causa daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, da forma que eu sirvo, do meu sofrimento. Ela não vai mudar. Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. E não adianta eu tentar barganhar com Deus, não adianta eu questionar Deus, não adianta eu me irar com Deus. Tem gente que fica bravinho com Deus. Sabia que tem gente que fica bravinho com Deus? Quando eu não estava indo na igreja, a minha vida estava melhor. Gente, tem gente que fala isso. Sabe por quê que a sua vida estava melhor? Porque você era do capeta, filho. Você era do Satanás. Para que ele ia te tentar? Para que ele ia te provar? Para que ele ia te retalhar? Você já era dele. Agora não. Agora existe dentro de você algo que ele não pode tirar. A alegria da salvação. Gente, vocês entendem isso? Porque ele pode fazer qualquer coisa, o inferno pode te abençoar, né? Entre aspas, ele pode te dar dinheiro, ele pode te dar poder, ele pode te dar bens, ele pode te dar status, ele pode te dar amigos, ele pode te dar amores. Pastor, olha, que palavra quinta-feira. E eu fiquei ali assim, fala Deus, fala Deus. Né? Porque, gente, o pastor falou aqui, a pessoa vem para a igreja, é batizado no Espírito Santo, abre o coração para Deus habitar, aí está à procura de um amor.
vai para o mundo e cata um que não é cristão. Aí depois, sabe o que faz? O que vai acontecer? Ai, vai ser feliz. Eu dou um prazo para você, 3 meses. Ai, é o amor da minha vida. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. Mas aí, de repente, os princípios, os princípios eles começam a conflitar. E aí, a guerra está instaurada. Sabe por quê? Porque ele quer beber, você não quer. Ele quer ir para um motel, você não quer. Você até vai nas primeiras vezes, sabe? Porque está apaixonada. Mas depois aquela coisa que só o Espírito Santo faz assim. Aí é o seu lugar, filha. Aí é o seu lugar, filho. Nossa, foi para isso que eu te criei. Aí você já não quer mais. Aí sabe o que você faz? Você vem aqui. Senhor, muda ele. Transforma ele, Senhor. Ai, Deus não quer me ouvir. Deus não me ouve. Mas você ouviu Deus? Você ouviu Deus antes de começar esse relacionamento, queridos? Você buscou no Senhor o que Ele tinha para você? A quarta lição é que a alegria da presença, ela incomoda. A alegria da presença incomoda. Davi, ele estava dançando com todas as suas forças. Ele estava expressando o seu louvor e a sua adoração. E o que estava acontecendo lá no Palácio Real, quando Mical estava observando ele? O que a palavra diz? Que ela a despreza no seu coração. Sabe, amados, não existe neutralidade na presença de Deus. Não existe neutralidade. Ou você vai incomodar os céus, ou você vai incomodar o inferno. Ou você vai trabalhar para o céu, ou você vai trabalhar para o inferno. Sabe aquele negócio de, eu vou servir ao Senhor, mas eu vou agradar ao mundo? Não existe. A alegria da presença vai incomodar. Vai trazer desconforto, vai trazer rejeição. E sabe o que é mais dolorido nisso? É que muitas vezes vai ser daqueles que estão perto. E não dos que estão longe. Mical era de dentro da casa de Davi. Sabe aquele lugarzinho que ninguém está te vendo? Aquele lugarzinho que você não incomoda? Não existe na presença de Deus. Não existe. A partir do momento que você se posicionar em Deus, você vai causar incômodo. Vai ter desconforto, queridos, vai ter rejeição. Vai ter abandono, vai ter desprezo, vai ter falação. Mas aprendam uma coisa. Olha a resposta de Davi. Olha aqui. Disse, porém, Davi a Mical. Nossa, está acabando meu tempo. Perante o Senhor que me escolheu,
preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante ele eu dançarei. Davi está dizendo assim, você diz isso ao meu respeito, mas o Senhor diz isso ao meu respeito, e é na palavra dele, é no que ele diz, que eu dançarei, me humilharei, alegrarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou continuar, quer você se incomodando ou não, me desprezando ou não, me rejeitando ou não, porque aquilo que você diz ao meu respeito não condiz com aquilo que os céus está declarando ao meu respeito. Ele não perde a identidade, ele não se abala por causa de uma afronta vindo de dentro da casa dele, ele não rejeita o Senhor seu Deus no seu coração por causa do sofrimento que ele está passando, mas ele continua declarando: enquanto eu viver eu dançarei, enquanto eu viver eu me humilharei, enquanto eu estiver aqui, eu farei aquilo que está no meu coração para adorá-lo, para honrá-lo, para engrandecê-lo, para que o nome dele seja conhecido e reconhecido através de mim e em mim, principalmente. E em mim, principalmente. Sabe, tem muitas pessoas, queridos, se abalando por aquilo que está ouvindo. Tem muita rodinha tentando deturpar a sua identidade. Tem muita voz de serpente tirando você do centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, se você entrar aqui nessa igreja e você não vier cultuar e adorar a Deus, você vai encontrar um monte de defeito. O ar vai estar muito frio, o ambiente vai estar muito quente, o som vai estar muito alto, a cadeira vai estar muito apertada, talvez a água esteja muito gelada. Sabe por quê? Porque existe sim os desconfortos da nossa volta. Você lá dentro da tua casa, você tem um costume. Lá dentro da sua família você tem um costume. Aí a gente chega aqui, queridos, com um monte de gente diferente. Um gosta de som alto, outro gosta de som baixo. Um gosta de ar ligado, outro gosta de ar desligado. Um gosta de cadeira pertinho, outro gosta de cadeira arrastada. Um gosta que o pastor César ministra, o outro gosta que a pastora Érica ministra. Um gosta que o Guilherme canta, o outro gosta que a Gabi canta. Mas aí, eu não estou aqui para ficar feliz. Eu não estou aqui para me sentir amparada por todos os meus gostos. Eu estou aqui, queridos, em comunidade de fé, para adorar o único que é digno. Não deixe que o inimigo roube você. Em nome de Jesus. Olha só. Vai mais além disso. Vai mais além. Enquanto eu estou preocupado com o ar, enquanto eu estou preocupado com o som, enquanto eu estou preocupado com o pregador, o meu coração saiu da verdadeira adoração. O meu coração perdeu o foco. O meu coração perdeu o alvo. E enquanto isso, os olhos do Senhor estão percorrendo a terra e buscando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão preocupados se o som está alto, se o som está baixo, se o ar está ligado, se o ar está desligado. E o Senhor, só estou esperando encontrar para manifestar a minha glória. Só estou esperando encontrar os verdadeiros adoradores para manifestar a minha glória. E cadê a glória, queridos? Cadê a glória? Ai, eu fui lá naquela igreja, não senti nada. Sabe por que você não sentiu nada? Porque não é aqui, é aqui.
É aqui. Ele se manifesta aqui. Quando nada mais me importa e os meus olhos estão nele. Essa é a alegria da presença. A alegria da presença não está condicionada com o que eu estou vivendo, não está condicionada com as situações que eu estou passando. A alegria da presença está em quem Ele é em mim, em quem Ele é para mim. E queridos, como eu disse, o inferno ele pode te roubar tudo, ele pode tirar tudo de você, mas uma coisa ele não pode tirar, ele não pode tirar a salvação. Ele não pode tirar a presença, Ele não pode tirar a vida eterna. E eu não sei se isso é o motivo, é motivo suficiente para você se alegrar. Mas se não é, hoje você precisa começar a pensar diferente. Hoje você precisa mudar o foco, sabe, dos teus olhos. E a quinta e última lição, para a gente encerrar. O julgamento que o outro está fazendo para Deus traz consequências. Queridos, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Se você não está adorando, você está julgando. Sabe o que isso está trazendo para a sua vida, meu irmão? Consequências. Mical, ela poderia ter descido, ela poderia ter saído da janela do palácio, ela poderia ter ido lá, aonde estava acontecendo um movimento de adoração e de manifestação de glória. Ela poderia dançar e com todas as suas forças. Ela poderia se acabar de tanto engrandecer o nome do Senhor. Mas ela escolheu julgar. Ela escolheu voltar os seus olhos para aquilo que não era o que Deus tinha para aquele momento. Mical, ela perdeu uma ótima oportunidade de ser abençoada. Olha para o seu irmão e fala assim: não perca as oportunidades que Deus te dá. A palavra diz assim, olha: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe, Deus, Ele continua sendo o mesmo. Não pense que você, em uma posição atrapalhando a obra de Deus, de ser expandida, e do reino de Deus ser expandido, não pense que não vai ter consequências. Porque tem pessoas que não faz. Ok. Tem pessoas que não faz e ainda atrapalha os que fazem. Isso tem consequências. A presença, ela exige de nós sacrifício, santificação e alegria ao carregá-la. Na presença, queridos, eu me humilho. Na presença, eu me alegro. Na presença, eu me rendo. Na presença, eu me entrego. Na presença, eu falo e sou ouvida. Na presença eu sou protegida. Na presença eu tenho direção. Na presença eu tenho alívio. Na presença eu tenho renovo. Na presença eu tenho fortalecimento. O que tem roubado a presença da sua vida?
O que tem afastado você da presença do Senhor? Talvez seja o sofrimento, talvez seja os seus achismos, talvez seja a forma com que você foi criado, talvez seja um relacionamento. O que hoje afasta você da presença? Porque Davi, ele tentou a primeira vez, não deu certo, mas ele tentou de novo. E quando a presença chegou na cidade de Davi, o povo se alegra. Ele honra aquela presença. Sabe, Davi, ele inaugura um novo tempo diante da presença de Deus. Ele coloca ali levitas que adoram 24 horas a presença. Será que os nossos atos, as nossas falas, será que as nossas atitudes, elas estão adorando a Deus 24 horas? Ontem eu estava conversando com o pastor Josué. De vez em quando a gente se liga. E a gente estava falando sobre presença, sobre se render ali, a presença e sobre a dificuldade em ouvir a voz. E ele disse algo assim fantástico. Ele disse assim: olha, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Neste templo existe altar. E neste templo existe trono. No altar eu sacrifico. No altar eu sou ministrada. No altar eu ministro. Mas é na hora de entregar o trono em que a voz de Deus é confundida. Porque existe um trono. E de quem é esse trono? Esse trono eu posso entregar ele para o Senhor, ou eu posso ficar com ele para mim. Quando o Senhor fala assim, ó, faz, e eu falo, não faço. O que eu fiz? Tirei ele do trono. Quando o Senhor fala, entrega, e eu falo, não entrego, o que eu fiz? Eu tirei ele do trono. E é este governo que vai direcionar a minha vida. É esta voz que vai direcionar a minha vida. Mas para que eu ouça essa voz, eu preciso obedecer. Obedecer. Não existe governo de Deus sobre as nossas vidas, queridos, sem obediência. Não tem como carregar a presença sem sacrifício. E não tem como dizer que tem a presença sem alegria. O mais importante é que depois da presença na nossa vida, ela é demonstrada que está conosco. Sabe quando eu sei que a presença está comigo? Sabe quando eu sei que a presença está comigo? Quando aqueles à minha volta começam a olhar e dizer assim: Maila,
você não é mais a mesma. Pastor César, você não é mais o mesmo. Pastora Priscila, você não é mais a mesma. Agora, se eles olham e falam assim, tu é crente? Sangue de Jesus tem poder, que eu não quero ser crente desse jeito. A presença, ela não está contigo, querido. Em algum momento, o carro de boi desprendeu, você tentou segurá-la e morreu. E essa manhã é manhã de nós buscarmos a presença de volta. Eu não sei o que você precisa fazer. Sabe, queridos, mas alguma coisa você precisa fazer. Eu não sei o que fez você perder a presença no decorrer da sua caminhada. Mas eu sei que o Deus da presença está aqui. E Ele quer te tocar. Ele quer se manifestar. E Ele quer provar para você que Ele é contigo. Feche teus olhos. Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Aonde foi que o carro de boi ele derrapou? Aonde foi que você colocou a sua mão que não era para você ter posto? Sabe? Não era para ter posto a mão ali. Peça perdão para Deus. O Senhor, o Espírito do Senhor está sedento por ouvir a sua voz de arrependimento, porque não existe ninguém mais que Ele que quer te resgatar, querido, nessa manhã. Aonde foi que você colocou a sua mão que não era para pôr? Aonde foi que você tropeçou e caiu e não conseguiu mais se levantar? Sabe, queridos, hoje Deus disse algo ao meu coração. Ele disse assim: eu só quebro o vaso que não está do jeito que eu quero. E isso não vale só quando nós estamos longe da presença, mas também vale quando aquele vaso já não serve mais para aquele tempo e para aquele lugar. Eu não sei o que Deus está fazendo aí na sua vida. Eu não sei se você está nesse processo de quebrantamento de vaso, mas eu sei que o oleiro está aqui. Aleluia. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem
uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de forte. Fere meu coração uma ferida de sede e morte. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida
altar. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Você pode fazer uma oração sincera a Deus aí no seu lugar. Você pode falar assim para o Senhor: Senhor, entra aqui no meu coração, habita, Senhor, aqui. Eu te dou lugar hoje, eu abro espaço, eu tiro, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Eu tiro, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, ocupado o teu lugar de honra na minha vida. Você pode dizer para Ele, queridos, o quanto você deseja Ele. Sabe, amados, às vezes nós desejamos tantas coisas e nós esquecemos de falar para o Senhor o quanto nós desejamos Ele. Você pode dizer isso para Ele hoje. O que tanto você quer Ele. Eu quero muito, 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 sempre, todos os dias, todas as horas. Você pode dizer isso para Ele. Senhor, me fere com essa ferida de fome, de sede por Ti. Eu quero levantar, Senhor, te desejando. Eu quero deitar te desejando. Eu quero andar te desejando. Eu quero, Senhor, mais. Nada, Senhor, nada me sacia. Uma vez nada me sacia, Senhor. Os meus Deus, estamos aqui. Jesus. Uma vez olha pra nós, Senhor. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
atmosfera, neste ambiente de desejar o Senhor, de querer o Senhor. Existe alguém aqui no nosso meio que quer reconhecer este Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém aqui? Faça um sinal assim com a sua mão, para que eu possa te conhecer. Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar hoje. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós dizemos assim, olha, alguém que estava afastado do caminho do Senhor, não é só para aqueles que estão lá fora, é também para os que estão dentro. Às vezes, amados, nós estamos dentro, mas nós estamos afastados do caminho do Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Além de ti, nada desejo, Senhor. Tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Coloque a mão assim, ó. Coloque a mão aí sobre o seu coração. Coloque a mão assim sobre o seu coração. Olha aqui pra mim, repete assim comigo, ó. Fala assim, ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala assim, ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e perdoa, Senhor, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder, glorificando e exaltando o nome dEle.
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, sexta-feira tem oração. É a última sexta do mês. E no dia 29, para todos aqueles que trabalham no ministério dessa igreja, nós teremos o nosso seminário aqui de ativação ministerial. Amém? É algo, queridos, que Deus preparou para nós. Meu coração está cheio de expectativa. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. Como o pastor César falou na semana passada, aqueles que não estão inseridos em ministério, mas desejam estar conosco, pode estar, amém? Eu só preciso que você passe o nome, porque a gente vai trabalhar com algumas coisas e a gente precisa aí providenciar tudo isso. Que Deus os abençoe, os leve para casa em segurança. Que a semana de cada um de vocês seja cheia da presença, dos sinais do nosso Deus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. És a minha plenitude, Cristo Jesus. És a minha plenitude, Cristo Jesus.